Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Everton, professor do FISMath, e hoje a gente vai estar falando sobre trabalho, pessoal. Então vamos lá, vamos conferir essa definição interessante. Olha só, trabalho é o deslocamento de uma força na direção do movimento, tá? Então, como você pode ver aí, ó, nós temos um bloquinho, né, que está se deslocando aqui sobre uma superfície. Esse bloquinho vai andar uma distância d e ele está sendo puxado por uma força que faz o ângulo θ aqui, ó, com a horizontal. Tá bom? O que a gente pode observar daqui, pessoal? Olha só. Essa força, se a gente desenhar um quadradinho aqui, ó, ela pode ser decomposta na componente Fx e na componente Fy. Então, observe que Fy e Fx vão ser, observa, ó, toda vez que eu vou decompor uma força, a decomposição da força é sempre o módulo da força vezes um seno ou um cosseno. Eu só preciso saber qual dos dois tem que ser. Olha, se aqui é θ, por ângulos alternos internos, aqui também tem que ser θ. Observe que θ aqui, ó, é adjacente ao ângulo fx. Logo, se é adjacente, nos lembra aí o cosseno, né? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então aqui eu já sei que tem que ser um cosseno multiplicando. Já aqui, esse θ verde, ele é oposto ao f de y. Logo, nos lembra o seno. Eu já sei aqui, ó, que aqui tem que ser o seno de θ, né? Na componente aí Fy, tá ok? Aí, beleza. Isso, pela definição do que é trabalho, nos ajuda a chegar no seguinte resultado. Eu vou simbolizar trabalho pela letra W, tá? Que vai lembrar pra gente no inglês a palavra work. Work em inglês, trabalho, tá bom? E aí, veja, eu preciso da força na direção do movimento. Se o movimento se dá ao longo da horizontal, a força que está ao longo da direção do movimento é o Fx, tá? Então, Fx vezes aqui, ó, o deslocamento. Quem é o Fx? É o módulo da força vezes o cosseno de θ. Dessa forma, o trabalho vai ser, ó, F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ, tá? O que a gente aprende aqui desse conteúdo sobre trabalho, né? Observe, de uma força. A gente aprende que o trabalho é dado pelo módulo da força, o deslocamento percorrido aí e o ângulo entre eles. Então, F é a força, né, que está movendo o bloquinho, que é medido em newtons. D é o deslocamento, que é medido em metros, certo? E a gente tem também o θ, olha só, o θ é o ângulo entre F e D. Ou seja, é o ângulo formado, observa, entre o deslocamento D e a força F. Né? Esse ângulo é justamente aí o θ. Tá? E esse θ vai ter algumas particularidades. Observe, quando o cosseno aqui for π, isso aqui dá menos 1. Então o trabalho vai ser menos FD. E quando é que o cosseno dá π? É quando eu tenho deslocamento num sentido, força no outro. Né? Outro caso interessante é a gente observar que quando o ângulo aqui é zero, né, o trabalho dá positivo. Eu vou ficar com força vezes o deslocamento, porque o cosseno de zero é 1. E quando é que o cosseno vai ser zero? Vai ser justamente quando a força e o deslocamento apontarem na mesma direção. Ou seja, é fazer esse vetor aqui, ó, em vermelho, deitar aqui, ó, deitar na horizontal com x. Tá? Quando eu faço isso acontecer, então o cosseno aqui é cosseno de zero. Logo, o trabalho vai ser força vezes deslocamento. Tá bom? Agora, e se o ângulo aqui for 90 graus, ou seja, se essa força F, ela ficar exatamente aqui no eixo Y, aí, gente, é cosseno de 90. Cosseno de 90, pessoal, é zero, tá? Então, isso aí, ó, nos lembra que a gente precisa estar bem reforçado com relação ao comportamento do cosseno, né, no ciclo trigonométrico. E lembre-se, ó, se o cosseno de 90 é zero, isso nos diz que o trabalho, obviamente, como está tudo multiplicando aqui, também vai ser nulo. Em que caso isso vai acontecer? No caso que a força F fizer um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Tá? Sempre que isso ocorrer, lembre-se que o trabalho é nulo. Tá bom? Vamos para a questão do item. Então, questão do item na tela, olha só. O átomo de hidrogênio no modelo de Bohr é constituído de um elétron de carga e que se move em órbitas circulares de raio R em torno do próton, sob a influência da força de atração coulombiana, tá? É aquela famosa força elétrica. O trabalho efetuado
por essa força sobre o elétron ao percorrer a órbita do estado fundamental é. Então aí tem algumas opções para as respostas possíveis, tá? Então vamos voltar na nossa telinha aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com o que foi nos dado. Veja só, então a situação, pessoal, é a seguinte: você tem aí, ó, uma circunferência, né? Isso, mais ou menos aqui nesse formato, e nessa circunferência você vai ter um próton que está aqui, ó, mais ou menos ao centro, né? Você tem um próton aqui de carga E, e você tem aqui girando, né, nessa circunferência. Imagina que aqui, né, é o sistema do meu átomo, né? Você tem um núcleo e tem um elétron que está orbitando aqui de acordo com o modelo de Bohr, certo? Esse elétron aqui possui carga negativa, tá, pessoal? Aí observe, pessoal, pela lei de Coulomb tende a haver uma força elétrica aí, ó, que é a força de atração entre o elétron e o próton. Ela vai apontar justamente aqui, ó, para o nosso centro, tá? Só que, observa, esse elétron, ele tangencia, o deslocamento dele, ó, tangencia a circunferência. Então, se você observar, o deslocamento ele é dado fazendo um ângulo de 90 graus com o trabalho, desculpa, com a força elétrica, né? Então, observa só, pela equação do trabalho, você tem força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas observe, o ângulo é quanto? É 90 graus, tá? Cosseno de 90, pessoal, é justamente 0 graus. Desculpa, é justamente 0, né? Então, o trabalho tem que ser aqui nulo, tá? Então, o trabalho da força elétrica ao longo aí dessa trajetória do elétron é nulo. Beleza? Então, pessoal, dessa forma, a gente percebe, né, voltando aqui na tela da questão, que o gabarito é a letra E, não é isso? Por que letra E? Porque nenhuma das alternativas se encaixa, né? O trabalho é nulo, logo não pode ser nem A, nem B, nem C, nem D. Beleza? Então a gente vai aí para a letra E, nenhuma das alternativas. Beleza, gente? Gostou dessa questão? Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você sempre ficar ligado aqui nos vídeos que a gente está lançando no canal, tá ok? Forte abraço, até a próxima!